No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês os regimes de capitalização. Nós temos, tradicionalmente, dois regimes de capitalização discretos, que são eles: o regime de capitalização simples, também chamado de juros simples, o regime de capitalização composta, também chamado de juros compostos. Como se comportam essas formas de cálculo? Vou mostrar para vocês por meio de um exemplo usando tabelas. Então nós temos aqui o primeiro exemplo de juros simples, que trata-se de um empréstimo de R$1.000 pelo prazo de 5 anos, pagando juros de 10% ao ano. Lembre-se que todas as operações necessitam que o prazo, a periodicidade do prazo, esteja equivalente à periodicidade da taxa de juros. Então nós temos aqui 5 anos, taxa de juros 10% ao ano. Tá? Vamos mostrar um exemplo bem simples. Eu tenho aqui uma tabela em que nós temos o período da operação, o saldo inicial, o cálculo dos juros, o saldo final e o pagamento. Nós vamos ter no nosso exemplo 5 períodos de operações. Então, vamos começar a nossa operação. No saldo inicial, começaremos com R$1.000, de acordo com o enunciado. Os juros será capitalizado por meio de capital inicial da operação, que é R$1.000, multiplicado pela taxa de juros, que ficará dessa forma. Nós temos R$1.000 multiplicado por 0,10. Pessoal, atenção! Vocês precisam transformar a taxa de juros percentual em unidades do capital. Como? Nós vamos pegar os 10% do enunciado e dividir por 100, que é igual a 0,10. 0,10 unidades do capital. Então eu tenho a incidência de R$100 de juros. Tá? O saldo final da operação, nós teremos R$1.100, que é R$1.000 do saldo inicial, mais R$100 de juros, nós temos R$1.100 finais. Nesse período nós teremos pagamento ou reembolso da operação? Não, nós não estamos trabalhando com reembolso durante o período. O reembolso ou pagamento da operação será ao final do período, ou seja, ao final do 5º período. Continuando, nós teremos o saldo inicial do 2º período, R$1.100, de acordo com o que foi calculado aqui, ó. Saldo inicial do período 2 é igual ao saldo final do período 1. E continuemos. No período 2, teremos novamente R$1.000 multiplicado por 0,10 unidades do capital, igual a R$100 de juros. Notem que nos juros simples, sempre nós teremos a multiplicação das unidades do capital, ou a taxa de juros, pelo capital inicial da operação. Né? Nós teremos então juros constantes ao longo do tempo, o que é equivalente ao que nós chamamos de progressão aritmética na matemática.
O saldo final da operação do segundo período vai ser R$ 1.100, mais R$ 100 nós teremos R$ 1.200 ao final. Novamente, não teremos reembolso ou pagamento ao final do segundo período. E assim sucessivamente nós vamos preenchendo a tabela. Como é que fica o nosso resultante? No terceiro período, continuemos com o saldo final do período anterior, sempre fazendo essa relação, e o cálculo dos juros sempre de forma constante. Nós temos o resultado constante aqui de R$ 100 em cada período. Ao final do quinto período da operação, período final da operação, nós teremos então o reembolso do investimento, ou o pagamento final ao indivíduo que operou, no caso de R$ 1.500. Ok? Agora mostraremos a vocês como se comporta o mesmo cálculo referente agora a juros compostos. Nós teremos a mesma tabela e vamos iniciar o nosso exemplo. Então, iniciando a nossa operação, nós teremos os 5 períodos do enunciado. Nós iniciaremos o saldo inicial com R$ 1.000, da mesma forma. E nós teremos então o cálculo dos juros, que é igual ao capital inicial, R$ 1.000, multiplicado pela taxa de juros. Essa taxa de juros, que nós teremos aqui 0,10 unidades do capital, lembrando que nós precisamos transformar a taxa de juros percentual em unidades do capital. Como fazemos isso? 10% dividido por 100. Então eu tenho igual a 0,10 unidades do capital. E nós colocaremos lá na fórmula. Então nós temos R$ 1.000, que é o capital, multiplicado por 0,10 unidades do capital, igual a R$ 100 de juros. No saldo final, nós temos que R$ 1.000 somados mais R$ 100 da operação, nós temos o saldo final de R$ 1.100. Nós não teremos pagamento ou reembolso intermediário, tá? Apenas ao final do quinto período, ok? Continuando, no segundo período, então, nós teremos o saldo inicial de R$ 1.100 e dessa forma, nos juros compostos, nós temos uma pequena diferenciação. No cálculo dos juros, a partir do segundo período, nós sempre teremos o capital atualizado ao saldo inicial do período. Então nós temos aqui R$ 1.100, é o saldo inicial do segundo período. Multiplicado agora por 0,10, nós teremos então R$ 110 de juros. O saldo final, nós teremos R$ 1.100 mais R$ 110 igual a R$ 1.210. Notem que houve um acréscimo devido à modificação da forma de capitalização dos juros, pois aqui nós tratamos de juros compostos. Continuando os próximos períodos, nós temos no terceiro período o saldo inicial de R$ 1.210. Trazemos aqui para o cálculo dos juros. Nós temos multiplicado por 0,10, teremos agora R$ 121 de juros. Notem que no decorrer da operação, os juros ele vai tendo um acréscimo exponencial,
porque nós temos o que nós chamamos de incidência de juros sobre juros, né? Então nós temos aqui, ao final do terceiro período, R$ 1.210 mais R$ 121, R$ 1.331. No início do quarto período, nós temos R$ 1.331. Corrigindo aqui, nós temos multiplicado por 0,10. Agora, R$ 133,10 de juros, totalizando ao final do quarto período R$ 1.464,10. No quinto período, nós temos R$ 1.464,10. Ao final do quinto período, nós totalizamos aí R$ 1.610,51. Ao final do período, então, do quinto, nós teremos então a reposição aqui do valor da operação, né? Ou seja, o investimento foi concluído. Notem que o comportamento dos juros ele é exponencial, né? Nós temos aqui então uma progressão geométrica, né? Então esse comportamento dos juros compostos é diferente do comportamento dos juros simples, tá? Se nós mostrarmos um gráfico de comparação do resultado dos juros simples e composto ao longo do tempo da operação, nós temos esse comportamento gráfico aqui, né? Nós temos aqui o resultado da operação ao longo de cada período e percebam que os juros simples, que é essa linha azul, ele é linear, tem esse comportamento linear. E os juros compostos, ele tem um comportamento exponencial. Ele vai crescendo significativamente ao longo do tempo, o que mostra a diferenciação do cálculo entre as duas operações, entre os dois regimes. Tá bom, pessoal? Então, isso foi o que eu quis mostrar para vocês hoje, tá? Então, a partir de agora, vou deixar essa atividade aqui com vocês, para que vocês possam exercitar a construção dos quadros de regime simples e de regime compostos. Aqui nós temos um exemplo prático. O investidor aplicou R$ 2.200 em uma instituição financeira, que remunera seus depósitos a uma taxa de 5% ao mês. Mostre o crescimento desse capital no final de cada mês, a contar com a data de aplicação dos recursos. Informar o montante que poderá ser retirado pelo investidor no final do terceiro período, após a efetivação do último depósito. Calcule, então, o quadro de juros simples, o quadro de juros compostos e calcule no final a diferença entre os regimes. Então, obrigado a vocês e por hoje ficamos por aqui.